E para começar bem o nosso programa, fique agora com o quadro Educação e Cidadania, aonde vamos entrevistar o professor, escritor e compositor Evaldo Silva, que vai nos falar sobre o tema conscientização. Acompanhe! Olá, estamos aqui no quadro Educação e Cidadania, recebendo o professor, escritor e compositor Evaldo Silva, do Colégio Zilda Arnes, no Itapuã, para falarmos a respeito do tema conscientização, principalmente para crianças e jovens. Tudo bem, professor? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer por estar participando desse quadro que envolve conscientização, que é o principal foco do livro que eu estou terminando de escrever, está no ponto final, bem dizer, esperando chegar até uma editora. Então, professor, você está escrevendo um livro de poesias sobre o tema conscientização, né? Nos fale um pouco sobre esse livro, professor. É um sonho bem antigo trabalhar sobre conscientização. Começou na faculdade, no CEUB, trabalho de semana de letras, trabalhando sobre o naturalismo, e na época das mês do Itapuã, então comparando a questão do livro com a realidade do Itapuã. Daí até que chegou o ponto de resolver trabalhar, aprofundar para um livro mesmo com estilo de conscientização. Um livro tá bem misto, questão de... tem poesias, poemas decrescentes com estilo próprio meu, mensagens, sonetos, e geralmente está abordando, primeiramente, um estilo que envolve a questão do passado com a realidade do momento de hoje, com a possibilidade de um futuro. Então, esse elo de tempo, abordando a estrutura familiar, porque eu acho que está bem defasado, precisamos ser uma conscientizar a respeito disso, porque a base familiar é, acho que um fator principal. Então, são vários fatores que eu abordei dentro dos poemas. Agora é o seguinte, professor, você trabalha numa cidade que é considerada bastante violenta aqui no Distrito Federal, né? E qual é a sua opinião, professor, a respeito da importância da conscientização para esses jovens e para suas famílias também? Trabalho na escola Zilda Arnes, eu percebo que às vezes o próprio convivência, às vezes a necessidade das famílias sair para trabalhar, pai e mãe, às vezes fica o filho por conta do mundo. Quando não está na escola, às vezes o mundo está ensinando. Então eu acho que a conscientização ela é uma palavra-chave. Se juntasse a população em toda a mídia, não começar a conscientizar, talvez a lei, as outras coisas que tenta manter, acho que não consegue. Porque eu acho que são as palavras. Se você usar uma palavra assim, bem objetiva, com humildade, geralmente ela vai alcançar a meta dela, talvez a razão. E essa razão talvez seja o que está faltando. O ser humano entender que às vezes não é só com a grosseria, com brutalidade, né, com violência, que eu resolvi. Então, usar as palavras do lado de conscientização mesmo, buscar o fundo, talvez acho que seria a estrada correta. Agora, professor, a pergunta que eu farei é de um internauta que segue a nossa página no Facebook. O nome dele é Fernando Benon. Bom, o Fernando, professor, está querendo saber, com a sua vivência e com o seu trabalho, você acredita que é possível diminuir a violência e transformar uma sociedade através da conscientização? Primeiramente, agradecer o Fernando pela sua participação. E a questão da pergunta dele eu exploro muito isso em sala de aula. Eu trabalho muito a questão da página em branco com os alunos. E às vezes eu vejo, principalmente aqueles alunos mais rebeldes, que às vezes você tentar pegar queda de braço não resolve. A página em branco, o que seria? O amanhã. Então, seria só os atos, a responsabilidade, acho que serve para todos nós, a questão da nossa atitude e a questão a possibilidade das mudanças do amanhã. E quanto aos alunos, às vezes muito se toca. Se eu não buscar escrever essa história com coerência, amanhã eu não chego a lugar nenhum. E você já teve algum resultado significativo com o seu trabalho de conscientização com jovens lá do colégio? Alguns alunos que às vezes até no momento se sente rebaixado, às vezes como que você tenta através da palavra, as palavras às vezes machucam mais do que às vezes se xingasse.
somente quando você taca elas no limite da precisão. Então, muitas das vezes, ex-alunos que eu encontro aí, muitos já chegam na faculdade, professor, ó, consegui escrever minha história. Outros falam, professor, eu tô arrependido de não ter escutado naquela época, então poderia ter, hoje estou tentando voltar para a escola, porque a situação é essa. Então, a questão do ato passado mostra o momento e a realidade do futuro, tem tudo a ver. Então, justamente o elo que faz dentro do livro, questão de tempo. Que bacana, né, professor? Olha, Fernando, muito obrigada pela sua participação, viu? Um grande beijo para você. Espero tê-lo aqui novamente no nosso programa, ok? Agora, professor, eu li grande parte do seu livro e realmente eu fiquei impressionada como você consegue colocar as palavras. E eu realmente eu me interessei muito por um poema que eu acredito que reflete exatamente o cenário atual em que vivemos, né? Da questão de violência, a questão da corrupção, né? O nome do poema é Se o Ser Humano Conscientizasse. Se a piedade vencesse a ganância. Se o poder entendesse a dignidade. Se o ódio perdesse a soberania. Se a esperança ganhasse a liberdade. Se o homem olhasse no espelho da realidade, enxergaria nas imagens o vermelho, o fruto do horror da desumanidade. Muito bacana esse poema, hein, professor? Trabalho de faculdade, Semana de Letras. Peguei a questão assim, a ganância. Entender como se diz, então, que essa ganância, então, são muitas que às vezes vai para mostrar, para exibir, às vezes tantas pessoas passando dificuldade, às vezes passa fome, e tanto desperdício, por quê? Ganância para se mostrar. Então, essa conscientização, acho que ela é um todo. Acho que o ser humano devia parar e começar a botar as peças no lugar. Bem, o professor está em busca de editoras para lançar o livro dele. Eu aproveito para fazer um apelo a quem está nos assistindo para ajudá-lo a levar essa informação, que é a conscientização para as pessoas, através de poemas e de poesias. Eu agradeço dar essa força, esse apoio. Espero que em breve chegue uma editora aí e que a população abraça essa ideia, o conscientismo futuro. Que o modernismo é muito interessante, mas eu acho que adianta a modernidade se não conscientizar de tanta defasagem. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço pela participação, assim, pela essa chance de apresentar, como se diz, meu trabalho. Um sonho, né? Que espero que seja breve, seja aí ao alcance de todos. E chegamos ao final do nosso quadro Educação e Cidadania. Lembrando que você pode participar através da nossa fanpage no Facebook. O endereço está aqui na telinha. Até o nosso próximo Educação e Cidadania.